Oi, pessoal. Hoje vamos estudar o capítulo 5, realizando e respondendo a investigações, que é o último capítulo da apostila. Então, nesse capítulo, nós vamos entender, né, como uma investigação começa dentro de uma instituição financeira e quais sinais podem gerar alertas e como analisar, documentar e decidir, né, se uma situação deve ser monitorada ou reportada ali por meio de um STR ou um SAR. Antes de entrar em cada tópico, vale entender a lógica, né, desse capítulo. Esse capítulo mostra que uma investigação pode nascer de várias formas. Às vezes, a própria instituição identifica algo estranho por meio ali do monitoramento. E, em outros casos, a investigação começa por uma denúncia interna, por notícia negativa na mídia, por observações do regulador ou até por uma ordem ali do governo. Ou seja, a investigação ela pode ser proativa, né, quando o banco detecta algo antes de alguém mandar investigar, ou reativa, quando o banco ele responde a algo que veio de fora. Além disso, o capítulo mostra que investigar não é simplesmente achar algo estranho. Investigar significa reunir dados, comparar informações, entender o contexto, falar com as áreas internas, consultar fontes externas confiáveis e registrar tudo por escrito. No final, o objetivo ali é responder, né, a uma pergunta principal. Essa atividade tem uma explicação legítima ou há indícios suficientes de suspeita para justificar novas medidas, como, por exemplo, uma SAR, uma restrição da conta, um encerramento de relacionamento ou, sei lá, um monitoramento reforçado. As investigações dentro de instituições financeiras, elas não começam todas do mesmo jeito. O material ali, ele destaca algumas origens mais comuns. A primeira são as recomendações regulatórias ou as descobertas oficiais. Por exemplo, durante uma inspeção, o regulador percebe uma falha e pede ali que a instituição analise um grupo de contas, um produto ou algum tipo de operação. A segunda origem, e talvez a mais comum ali no dia a dia, é o monitoramento de transações. Aqui entram os alertas, né, automatizados, as regras de comportamento, as movimentações fora ali do padrão e as operações com características suspeitas, por exemplo. Outra origem muito importante são os encaminhamentos ali feitos por funcionários que lidam com clientes, como o gerente de relacionamento, o atendente da agência, o caixa ou a equipe ali, qualquer pessoa da equipe comercial. Muitas vezes essas pessoas elas enxergam algo estranho, né, antes mesmo de um sistema identificar, por exemplo. Também existem as linhas diretas internas, ou ali o que a gente chama, né, de canais de denúncia, onde os funcionários eles podem reportar situações suspeitas, inclusive de forma anônima. Além disso, investigações podem surgir por notícias negativas na mídia, como um cliente seu que está envolvido ali com corrupção, com fraude, com tráfico, com terrorismo ou escândalo financeiro, também, por exemplo. E por fim, há situações em que a investigação ela começa após o recebimento de uma intimação, um mandado de busca, uma ordem judicial ou ali uma ordem, né, de congelamento de ativos. Na prova, é importante lembrar que a origem da investigação ela pode ser interna ou externa. Então, quando uma investigação começa por causa de uma descoberta regulatória, a instituição ela precisa tratar isso com muita seriedade. Imagina que o regulador fez uma inspeção ali e encontrou uma falha. Por exemplo, determinadas contas de alto risco não estavam sendo monitoradas corretamente, ou alertas importantes ficaram sem revisão por muito tempo. Nesse caso, o banco ele pode ser obrigado a investigar aquele universo de clientes ou de transações. O ponto mais importante aqui é tudo precisa ser claramente documentado. A instituição precisa mostrar o que foi identificado, quais contas ou operações serão analisadas, quem está responsável, qual prazo, quais medidas corretivas serão adotadas e qual foi a conclusão. Outro ponto essencial é a comunicação com a alta administração. A gerência sênior e às vezes até o conselho deve ser informado sobre a descoberta, o andamento do processo e ali a disposição final. Isso é importante porque falhas regulatórias, normalmente elas trazem risco de multa, de dano reputacional ou ali a exigência de remediação, por exemplo, formal. Então, quando a investigação nasce de uma observação do regulador, ela não pode ser tratada como algo informal. Ela precisa ser organizada, rastreável e, claro, acompanhada até o fim. Há também o monitoramento de transações, que é uma das ferramentas mais importantes no combate à lavagem de dinheiro. A lógica é simples: a instituição cria regras para tentar identificar movimentações que fogem do comportamento esperado. Essas regras, elas podem ser internas, desenvolvidas pela própria instituição ou feitas com a ajuda de fornecedores externos. Mas não adianta criar regras genéricas e achar que isso já resolve tudo.
O capítulo deixa claro que o monitoramento deve seguir uma abordagem baseada em risco. Isso quer dizer que as regras elas precisam estar alinhadas ao perfil da instituição, ao tipo de cliente que ela atende, aos produtos oferecidos e aos riscos do seu modelo de negócio. Por exemplo, um banco digital, uma corretora, uma casa de câmbio e um cassino terão perfis de risco diferentes. Logo, os parâmetros de monitoramento também serão diferentes. Outro ponto importante é que a instituição deve ter políticas e procedimentos claros, definindo quais alertas geram investigação, quais limites são usados e como os casos serão analisados. E essas regras, elas precisam ser revisadas regularmente. Se uma regra gera alerta demais, talvez esteja mal calibrada. Se gera alerta de menos, talvez esteja deixando passar algum caso relevante. Por isso, o texto fala em ajustes, revisão de limites e testes acima e abaixo da linha. Na prática, isso significa que o sistema não pode ser instalado e esquecido. Ele precisa ser testado e, claro, melhorado continuamente. No entanto, nem toda investigação começa em um sistema automatizado. Muitas começam por algo percebido por quem está em contato direto com o cliente. Pense em um caixa percebendo que o cliente faz vários depósitos em dias seguidos, sempre pouco abaixo do limite de report, por exemplo. Ou um gerente notando ali que o cliente dá respostas contraditórias quando perguntado sobre a origem dos recursos. Ou ainda alguém ali da agência percebendo dinheiro com um cheiro estranho, comportamento nervoso ou tentativa clara, por exemplo, da pessoa evitar perguntas. Esses casos eles podem ser encaminhados por e-mail, telefone ou por um formulário interno. O importante é que exista um canal claro para esse tipo de encaminhamento. Esse ponto é muito cobrado em programas de PLDFT. A primeira linha de defesa, ela precisa saber o que observar, como reportar e, claro, para quem reportar. Por isso que o treinamento é essencial. Não adianta a instituição ter um canal interno se os funcionários não sabem nem reconhecer um sinal de suspeita. Então, guarde essa ideia. O monitoramento automatizado é importante, mas a percepção humana da linha de frente também é uma fonte valiosa de investigações. Outro canal muito importante são as linhas diretas internas, também chamadas de canal de ética ou de canal de denúncias. Esses canais, eles permitem que os funcionários reportem suspeitas relacionadas não só à lavagem de dinheiro, mas também à fraude interna, assédio, discriminação, roubo de ativos, violação de código de conduta e presentes inadequados, por exemplo, entre outros temas. No contexto ali de PLDFT, esse canal pode trazer informações muito relevantes. Por exemplo, um funcionário suspeita que outro colaborador esteja ajudando clientes a burlar controles, ou percebe ali que determinadas exceções estão sendo aprovadas sem fundamento. O ponto mais importante aqui é a confidencialidade. Em muitos casos, o denunciante pode permanecer anônimo. E em diversas jurisdições, a instituição não pode retaliar a pessoa que fez a denúncia. Por isso, a empresa precisa ter processos bem definidos para receber, proteger, investigar e escalar essas informações. Na prova, o que você precisa lembrar? A linha direta interna é uma fonte importante de investigação e deve funcionar com confidencialidade e proteção contra retaliação. Uma investigação também pode começar por causa de mídia negativa. Isso acontece quando sai uma notícia importante envolvendo um cliente da instituição, uma empresa relacionada, uma região geográfica atendida pelo banco ou até um produto que pode estar sendo usado para crimes financeiros. Mas aqui existe um cuidado muito importante. Nem toda notícia negativa significa culpa comprovada. A instituição ela precisa analisar se a informação é realmente relevante para o risco financeiro e reputacional. Às vezes a notícia é séria e exige ação imediata. Em outros casos, a informação é fraca, incompleta ou não confirmada. Por isso, o processo precisa prever recebimento, análise e escalação rápida, principalmente quando a notícia pode indicar ali corrupção, lavagem de dinheiro, sanções, terrorismo, fraude ou crime organizado. Se depois da análise a instituição entender que há indícios relevantes ali, ela pode iniciar uma investigação formal. Reforçar o monitoramento, rever ali, né, a classificação de risco de clientes, solicitar novos documentos ou até avaliar ali o envio de um SAR, né, para o órgão responsável. Então, mídia negativa não pode ser ignorada, mas também não pode ser tratada ali sem uma análise crítica. Mas, quando a instituição recebe uma intimação do governo ou um mandado de busca, a situação muda bastante de nível. O capítulo ensina um ponto fundamental para a prova. Nessas situações, a instituição normalmente tem duas obrigações independentes. A primeira é cumprir legalmente a exigência recebida.
respeitando o escopo e o prazo da ordem. A segunda é avaliar internamente se a atividade do cliente também exige um reporte de operação suspeita, como STR ou ASAR, por exemplo. Ou seja, não basta responder ao governo. A instituição ela também precisa refletir se aquilo que motivou a ordem judicial revela suspeita que deveria ser tratada no seu próprio processo de compliance. Esse é um tema muito importante. Receber uma intimação ou um mandado não substitui a análise interna da instituição. E há outro detalhe crítico. Em regra, a instituição ela não deve avisar o cliente de que ele está sendo investigado, especialmente quando isso pode comprometer a investigação. Esse conceito, ele conversa com a ideia de tipping off, muito ali relevante para a prova da ACAMS. A intimação geralmente exige a apresentação de documentos, registros ou testemunhos. Quando isso acontecer, a instituição ela deve envolver a gestão sênior, óbvio, e o jurídico para entender exatamente o escopo do pedido. Se não houver fundamento para contestar, ela precisa cumprir a exigência de forma completa e dentro do prazo. O texto também reforma que o banco precisa identificar uma pessoa responsável por localizar e reunir os documentos. Isso inclui não só os arquivos ali centrais, mas também arquivos de departamentos e até cópias que possam conter anotações manuscritas de outros funcionários. Esse detalhe é importante porque, às vezes, a anotação feita em uma cópia pode ali ter um valor investigativo. Outro ponto essencial: não notificar o cliente sobre a investigação. Óbvio, quando isso, obviamente, não for permitido. O descumprimento ele pode gerar penalidades graves para a instituição. Já no caso de um mandado de busca, o primeiro passo é manter a calma. O mandado não dá autorização geral, para levar tudo. Ele deve indicar o local, o escopo e quais itens ou documentos podem ser buscados e apreendidos. Por isso, a instituição precisa ler o mandado com atenção, solicitar uma cópia, acompanhar a busca, pedir o inventário, dos itens apreendidos e registrar os nomes e órgãos dos agentes que estão envolvidos. Também é importante separar documentos protegidos por privilégio legal, como o sigilo do advogado-cliente, quando for aplicável. O texto ali, ele ainda fala sobre ordens para congelar ou restringir, contas e ativos. Quando isso acontecer, a instituição deve obter a ordem e fazer o possível para cumpri-la corretamente. Esse tema, gente, ele cai muito na ACAMS. Ele cai assim, perguntando sobre a ordem, sobre quem recebe, quem tem que ser avisado na instituição. Então, estudem bastante essa parte. Na prática, esse tema, ele ensina que a instituição precisa estar preparada para responder de forma organizada, legal e documentada a medidas coercitivas do governo. Agora nós entramos na parte central ali do capítulo, que é como a investigação deve ser conduzida. O texto ele destaca algumas etapas fundamentais. Primeiro, o investigador deve analisar as transações internas, o histórico da conta, o comportamento financeiro, documentos cadastrais, o QIC, o perfil do cliente e outros ali registros da própria instituição. Depois, deve buscar informações externas para entender melhor o cliente, entidades relacionadas, reputação, atividade comercial e o contexto do caso. E em seguida, pode ser necessário falar com a área de negócios ou ali com o gerente de relacionamento responsável pela conta, para entender, se existe uma explicação comercial legítima para aquela operação que ele está analisando. E ao final, tudo isso deve ser transformado em um relatório por escrito, documentando os fatos, a análise, os achados relevantes e qual foi a conclusão. Esse relatório, ele não deve ser baseado em achismo, ele deve mostrar o que foi analisado, quais fontes foram usadas, o que foi confirmado, o que não foi confirmado e qual foi a recomendação feita. Em outras palavras, uma boa investigação, ela é estruturada, ela tem lógica, ela é documentada e ela é, obviamente, defensável. O principal objetivo ali, do investigador financeiro é seguir o dinheiro, lógico. Isso significa entender de onde os recursos vieram, por onde passaram, para onde foram, quem está envolvido, se existe relação aparente entre as partes e se tudo isso faz sentido com o perfil e atividade declarada do cliente. As instituições financeiras, elas guardam uma enorme quantidade de informações que ajudam nesse processo. Ficha cadastral, cartão de assinatura, extratos, comprovantes de depósito, cheques, saques, ordens de pagamento, transferências, registros de empréstimos, câmbio, cartões, registro de login, endereço de IP, geolocalização e muito mais. Além disso, o capítulo lembra que muitos países exigem a retenção de registro por cerca de
5 anos. Embora, né, isso ali vai variar em cada país. Então, investigar bem exige conhecer, né, os registros disponíveis e saber conectá-los com o comportamento do cliente. Na prática, o investigador ele tenta responder: essa movimentação ela é coerente com o que o cliente disse que faria? Ou existe uma divergência relevante que pode indicar ali lavagem de dinheiro, fraude, uso de laranja, empresa de fachada ou qualquer outra irregularidade? Outro ponto, né? A internet ela pode ajudar muito em uma investigação, mas ela também pode atrapalhar se for usada sem critério. O capítulo deixa isso bem claro. O investigador deve usar fontes confiáveis e verificáveis. Não é porque algo apareceu online que é verdade. Então, sites de órgãos como reguladores, registradores corporativos, listas de sanções, tribunais, autoridades públicas, o Wolfsberg, que a gente já falou aqui, o CDI e a UFAC também costumam ser fontes fortes e confiáveis para serem ali consultadas. Já blogs, comentários soltos, postagens em redes sociais não verificadas e até algumas notícias devem ser tratadas com mais cautela. A regra aqui é simples: não tomar decisão importante com base em uma única fonte duvidosa. Se há notícia negativa, o ideal é confirmar em mais de uma fonte, entender o contexto, avaliar se o caso está em andamento, se houve condenação, se é mera acusação, se existe motivação política ou ali o invés da própria imprensa. Outro ponto importante é ter um plano de busca. Antes de sair pesquisando, o investigador precisa saber o que está tentando descobrir: identidade, ocupação, empresa relacionada, capacidade financeira, histórico judicial, atividade comercial. Assim, buscar sem foco faz perder tempo. Buscar com plano melhora muito ali a qualidade da investigação. Então, para fechar, esse capítulo ele ensina que investigações, né, em PLDFT podem surgir por muitos caminhos: monitoramento, denúncia, linha de frente, mídia negativa, regulador, intimação, mandado e até ordem judicial. Mas o mais importante não é só saber de onde a investigação veio. O mais importante é saber como conduzi-la, com cuidado, método e responsabilidade. Uma boa investigação reúne documentos internos, analisa o perfil do cliente, compara a movimentação com o comportamento esperado, consulta fontes externas confiáveis, fala com áreas internas quando necessário e registra, obviamente, tudo, né, em um relatório escrito. Em resumo, a investigação bem feita ajuda a instituição a tomar a decisão correta, seguir monitorando, pedir mais informações, escalar internamente, encerrar a relação, congelar os ativos quando houver uma ordem ou até fazer o reporte ali do cliente. Por hoje é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like ou seu comentário. Até mais.